Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Coruja 105 Cast. Se você me acompanha, você sabe que eu sempre trago pessoas aqui relevantes, pessoas do mercado, assuntos importantes para a gente tratar também. Já vou pedir desculpa da minha voz, que eu tô um pouco rouco, mas não queria desmarcar essa gravação. E tô aqui com o Dr. Paulo Simões, que é o meu psicólogo, fazendo duas terapias, meu Deus, tá demais o negócio. Verdade. Mas esse ano foi bem punk, assim, mas eu acho bem legal essa oportunidade, tive de conhecer o Dr. Paulo. E fiz o convite aqui, a gente falou antes, para a gente gravar, para falar um pouco sobre ansiedade, sobre, enfim, doenças que têm somado, enfim, tem sido até pontos de muita conexão com as pessoas têm se conectado através do psicólogo, às vezes, falam, eu Sim. faço também e tal. Então acho que é legal. Paulo, seja bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado eu, Rafa. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui em São Caetano, ele vai me contando a história que ele nasceu lá em Osasco. Meu É, Deus. nasci por um acidente de percurso lá, né? E estourou a bolsa antes da hora, tal. Aquela correria já foi o primeiro milagre ali, tá vivo, Ah, é mas legal. estamos aqui. É que porque parte da família é daquela região, né? E como eu sou do ABC, ficou bem no caminho, aí aconteceu isso. A gente tava Muito bom. batendo um papo em off, né? Boa. Mas aí. Paulo, conta pro pessoal, assim, eu tenho percebido até, eu passei já algumas vezes, outros psicólogos, eu tô, acho que não sei se, talvez hoje o terceiro, que eu fui, né, indicado por o médico fala que eu tive uma lipotímia, né, que eu eu desliguei e reiniciei, ele falou que estava um nível de estresse tão alto, eu já quero até perguntar isso, Como se fosse começar um o papo, reset, como né? se fosse um reset, começar o papo aqui pra gente falar sobre isso, que, na verdade, eu estava acostumado com a minha ansiedade, com a velocidade que eu vivia, as coisas que eu fazia e tal. Então eu queria que você puxasse já esse assunto, quantas pessoas não percebem, talvez, não sei se é assim, que fala, que elas estão ansiosas ou tão, cara, isso não é normal, você precisa se tratar. Sim. Como que você vê isso dentro tanto do consultório que o pessoal já tá lá, mas Ah. assim, no dia a dia com as pessoas, como que você percebe a pessoa, eu preciso que você consegue perceber que a pessoa precisa de um psicólogo? Então, Rafa, o que ocorre é o seguinte: hoje a gente, na verdade, já vem de algum tempo, né? E nos últimos anos, nas últimas épocas, está ficando cada vez mais latente, mais evidente, até porque está se falando muito sobre isso, né? Isso é bom. Mas a senso-percepção das pessoas são muito afetadas com o seu ritmo. E, de fato, o camarada não percebe, né? É, são excessos de estímulos, isso contamina o pensamento e onde você é obrigado a estar vivendo algo antes do tempo a todos os momentos. Na verdade, não é ideal em momento nenhum, né? Em momento nenhum, mas a pessoa vai vivendo a todos os momentos e vira perversamente normal, né? É algo, acho que essa palavra cabe bem, é algo muito ruim, mas ficou banalizado. E você vê realmente esse Completamente banalizado. aumento depois da pandemia, como é que foi isso, assim? Depois da pandemia teve um agravamento muito grande, a gente vê isso pelo nosso trabalho. A, a ansiedade, a aceleração dos pensamentos, o viver por antecipação já existia muito, já estava assim, muito alto. Só que com a pandemia ficou, quem tinha dúvida, ficou escancarado, porque tem aquele negócio só voltando na pergunta anterior, Rafa, tem aquele negócio que acaba dificultando até diagnóstico, até pessoas procurarem por ajuda, que é o quê? Isso é frescura. Você deve ter ouvido isso até de pessoas próximas, eu também, né? Isso é falta do que fazer, né? Isso é mesma frescura, é falta até de Deus. Tem gente que vai por esse lado. E quando na verdade é um sintoma, né? E que está afetando a tua mente, o seu corpo vai gritar. Isso antes da pandemia era meio que tratado como algo normal. Ainda tem pessoas que tratam assim, mas antes muito mais. Quando veio o lockdown, né? Casais ficando o tempo todo juntos, filhos, né? De repente acabou as escolas, acabou creche, fica tudo junto. Isso acentuou e muito. E a internet, como era uma única ferramenta até de, não a única, né? Você tinha TV e tudo mais, mas a molecada foi pros vídeos, pros tablets, né? Aí veio as redes sociais, vem a comparação, acelerou muito e depois da pandemia
a gente pode constatar que ficou muito grande. Não só aumentou, mas o lado bom é que as pessoas aceitaram isso, né? A maioria das pessoas, pô, não é frescura, né? O negócio existe e não só existe, como é sério. É muito sério e a gente tem que se cuidar. O que eu percebi, assim, que as pessoas nesse período de pós-pandemia, eles tiveram mais acesso à informação de falar, "Cara, isso aqui é ansiedade, né? Estou tendo sintomas, alguma coisa nesse sentido." E se falava muito mais porque as pessoas ficaram à flor da pele. Eu lembro de assim, levar, sei lá, o lixo para casa, tirar o lixo do apartamento e levar na rua, assim. Aquilo me deixava ansioso, preocupado, assim, tinha uma, sei lá, um síndrome de alguma coisa de medo, enfim, um pânico, né, que fala. Sim. Mas isso eram coisas acentuadas por uma doença. O que eu vejo hoje, assim, depois de tanto tempo já sem pandemia, a gente ainda fica um pouco assim, por exemplo, uma das crises que eu tive era quando eu ficava perto do meu celular, que era onde tinha aquela coisa da mensagem, a velocidade, enfim. Só que esse tipo de sintoma, ninguém falava mais. É verdade, assim, eu não sei. As pessoas não falavam tanto, eu acho. Hoje já é mais natural. Tipo, tô medicado, tô não sei o quê. Então, assim, o acesso tanto à doença quanto o tratamento tá mais acentuado, eu percebo. Acho que o próximo passo seria, assim, fazer a terapia ou como é que você indica pra pessoa que, eu me sinto talvez ansioso? Qual que é o primeiro passo para ela se tratar ou se cuidar? A primeira coisa, né, Rafa? Vou fatiar em três coisas aqui que acho que fica mais fácil para a gente explicar para o público que está em casa. A ansiedade em si, ela não é ruim, né? Parece um contrassenso que a gente está falando, mas ela em si, eu lembro quando eu era adolescente que eu competia, né, que eu fui atleta por uma cidade por um tempo. Garoto lá, adolescente, na prova do atletismo, antes da largada, prova de velocidade, minha mão suava, né? Eu apertava aqui, aí eu olhava para o lado, com patrocínio lá de marca de tinta, o outro de uma universidade, né? Aí eu falava, caramba, quem que deu a ideia que eu era bom nisso, tal, né? E eu lembro dessa competição até hoje, né? E aquilo me deixou tenso, mas começou, acabou. Eu acho que se não fosse essa tensão, esse nível de ansiedade que hoje eu vejo que era o que dava graça pro atleta, pra competição, né? Tanto é que eu lembro disso até hoje, né? Não ficou trauma, né? Então, isso, quando um dia você foi encontrar com a sua esposa pela primeira vez, né? O tal do filo na barriga, e etc. Todos alguns exemplos bem simples de que a ansiedade ela pode ser um motivador, né? É num nível aceitável. Então, todos os seres humanos têm, em alguma ou pelo menos deveria ter, né? Um certo nível. O problema é o que a gente está vivendo hoje, nessas últimas décadas, principalmente nesses últimos tempos, né? Os níveis elevados de ansiedade. E uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado também, que você falou que ficou democrático, né, a procura de ajuda, o acesso à informação abriu as janelas da mente de muitas pessoas, isso é muito legal. Só que também é aquela coisa de gíria, né? Vira, o sujeito ansioso, né? Fulano é bipolar, sabe? Você vai rotulando, vira Narcisista, vira, um monte de coisa. tudo isso existe, mas vira uma coisa meio banal, né? Então, como entender que algo não tá bom, né? Que eu cruzei uma linha, que eu tô ficando com transtorno de ansiedade. E que isso pode desenvolver para outras coisas, transtornos de ansiedade generalizada, até chegar mesmo ao pânico, que é um transtorno de ansiedade, entre outros, né? Eu entender que eu estou sofrendo muito por antecipação. O meu pensamento, ele não tem uma pausa, né? Todo pensamento eu abraço. Se eu estou almoçando, eu estou pensando em preocupações futuras. Se eu estou tomando café, eu estou em preocupações futuras. Se eu estou no lazer, você está no aniversário da tua filha, você está com uma preocupação futura, né? É isso
E talvez um ponto que não deveria chegar nesse cenário. Mas eu percebo que lá no consultório a galera vai quando acontece isso. É quando o corpo grita, né? Ou seja, começa a ter fortes dores de cabeça, dores no peito, boca dormente, os braços formigando, coisas nesse sentido, sabe? De incômodos físicos, de disfunções intestinais, tremores, sudorese. Muitas vezes a pessoa dá entrada no hospital com um protocolo de infarto, né? Vai toda a equipe lá do pronto atendimento atender como a pessoa está com infarto, fazem todos os exames possíveis, reviram a pessoa do avesso e o camarada não tem nada, né? Quando na verdade aí já é, ó, você tem ansiedade. Quando a pessoa chega nesses sintomas, ela não está mentindo. Ela não está com fortes dores assim pelo corpo, dores musculares, o braço nesse nível de tensão, porque ela está inventando coisa, está querendo chamar atenção. Os sintomas existem, só que chegou nesse cenário por causa da tua mente, por causa da ansiedade. A gente chama também isso de doenças psicossomáticas, né? Que é dá um outro podcast sobre isso, mas existe também. Você vai desenvolvendo o transtorno. Então, geralmente as pessoas. Aí quando chega no cenário esse exemplo do hospital, né? Vai encaminhado para a equipe de psiquiatria, vão avaliar, né? Em alguns casos vão medicar a pessoa com algum tipo de ansiolítico para aliviar aqueles níveis de ansiedade, né? De tensão, e depois a procura por psicoterapia, né? Se alguém conseguir observar alguma disfunção de pensamento, né? De pensamentos ansiosos, pensamentos catastróficos, sofrer por antecipação, né? Sofrer por um futuro que sequer existe. E você conseguiu ter essa senso-percepção, procure ajuda psicoterapêutica, né? Que grande parte, pelo menos do que eu vejo lá no consultório, chegam porque, como dizem em São Paulo, quando a casa cai. E é difícil a gente perceber essa linha, até aquilo que você falou, né? Você percebe quando já tá tendo sintomas físicos, né? Porque normalmente, pelo menos a gente, até a Carol agora, como a gente já tá mais tempo, a gente já tá 10, 12 anos juntos, eu acho que é. Casados é 10, 11 anos. Não, casados são 12 anos, se eu errar já era, né? Mas é casado 12 anos. Juntos, eu acho que é mais 5. A gente já percebe um ou outro. Então, você tá muito no celular, você tá ansioso. E não é porque eu estou no celular e eu fico ansioso. Eu estou ansioso e eu pego o celular. É tipo assim, pra tentar fazer parte de alguma coisa que eu não tô fazendo, sabe? E ela fala, não, Quando isso tem daí... alguém do lado, isso que você falou é muito importante, né? A gente não tá falando de uma obrigação aqui, né? Mas eu tô próximo de você, eu consigo perceber coisas que você não tá vendo, né? Tua autopercepção tá afetada, né? Tua mente tá correndo sem necessidade, né? Como ter uma Ferrari na Avenida Paulista, você pisa no contagiro lá já, né? Só que ali é 50 por hora, né? Você vai jogar 300 ali, não vai fazer nenhum sentido, né? A nossa mente é assim, e o ser humano, por muitas vezes, ele não percebe. Ele não percebe, entra numa espécie de sabotagem, e quem está do lado, que nem você falou do celular, que hoje é um gatilho por ansiedade, isso acontece muito, né? Ou por entretenimento, por vício digital, ou muitas vezes por trabalho mesmo, né? Por demandas. O camarada tá na festa do filho lá, conversando com o cliente, ou vendo toda hora uma mensagem na hora que não necessitava. As pessoas podem esperar, né? Mas o cara precisa ver, precisa vender, etc. Você não vai perceber. Quem tá do lado, a pessoa te conhece como poucos, né? Então, ou como ninguém. Então ela vai falar, olha, você não tá exagerando nisso, aquilo. Quem tá do lado é muito importante dar esse toque, né? Filho, né? Nosso filho, ele vai na veia. A gente está falando dos adultos, mas os níveis de ansiedade infantil,
cresceram assustadoramente, né, Rafael? Os níveis de ansiedade na adolescência também, Rafa, cresceram assustadoramente. É legal você falar isso. Lá no consultório, você tem percebido qual que é a faixa que é maior? Adolescente, criança, não sei, mas criança, adolescente, adulto, mais sênior, como é que é a sua... Você analisa assim, que salta aos olhos? A demanda maior é os adultos, né? Mas uma coisa que eu percebi no tempo que eu tô lá é a quantidade muito grande de adolescentes que buscam ajuda sem ter a necessidade de ir obrigado, que já não é legal, né? Mas quando às vezes ia lá, né? O pai, a mãe acompanhando, você precisa tal, muitos vão porque falam pro pai e pra mãe que querem ajuda psicológica, psicoterapêutica, né? Legal. E assustadoramente 14 anos, 15 anos. É. Eu não digo que pessoas nessa faixa etária não deveriam ter ansiedade, não é isso que eu estou falando, né? Mas alguns níveis de preocupações, de comparação, de desejo, né? O baixo limiar para frustração que existe, o não virou uma facada, né? Virou um absurdo. E a vida é feita de frustrações, né, Rafael? Total. Isso joga a garotada num nível de preocupação excessiva que não deveria naquele momento. Já tem as transformações hormonais da puberdade, né? Aquela transformação absurda que o corpo humano, né? Que ocorre no corpo humano na fase da adolescência. Isso por si só já são coisas suficientes para incomodar o ser humano, né? E não deveria vir junto com preocupações que não eram daquele momento. É o que Você a vê, gente... está antecipando a ansiedade, não é só de adulto, de empresário que não tem como pagar os funcionários, né? Tá virando para garotada, né? E uma coisa que eu ia te perguntar, assim, a gente tem, tipo, eu tenho 2 filhos, tenho 3, na verdade, mas 2 eu já consigo conversar nesse nível, né? O Otávio e o Heitor tem 7, o outro tem 4. Eu já falo pra eles, olha, não é tudo do jeito que vocês querem. Tipo, a gente foi num consultório lá, tinha uma sala de espera e tava passando um videogame, um jogo. Oh, meu Deus, um desenho. E aí o Otávio falou, pai, não quero esse, tira. Como se fosse no YouTube. Eu falei, não, filho, aqui é um canal, vai ter que esperar acabar esse desenho pra começar o outro. Ele não entendeu. Não entrou na cabeça dele. Como assim? Esperar pra acabar um, começar o outro? Como assim? Assim, assustadoramente, eles não têm acesso a essa coisa do não. Esperar. Tipo assim, quero comer, vamos pedir comida. Não, não vai pedir comida. A gente vai num lugar, por exemplo, tá ensinando isso, né? Olha, eu quero comer isso. Não, mas aquele dia você comprou, então você vai comprar de novo. Não, não vou. Aí, mas você tem dinheiro, não tem, sei lá, você fica nessas coisas. Mas é tentando explicar pra ele que a gente tem que escolher, às vezes escolher não fazer. Olha, filho, você vai, né? Não, você não pode, ou não, você não quer, sei lá. Trabalhar isso nele. É certo já, sim, já antecipar o máximo de negação, sei lá, qual que é a palavra, para criança, adolescente. Como que a gente leigo, por exemplo, pode ajudar alguém a começar a se frustrar um pouco mais? Sei lá, não sei se existe isso. Porque, cara, eu vejo também isso daí, que a pessoa nunca ouviu não na vida, cara. Precisa alguém falar pra ele, não, aí acabou o mundo. É verdade. Como é que a gente pode fazer gente isso? vê, Me por ajuda. exemplo, como o ser humano é em relação às autoridades, né? Que elas que dizem não, né, para você, né? A gente vê isso muito no trânsito também, né, Rafa? Isso de fato é um problema. E falando das crianças, né? Eu não tô. Isso é um ponto polêmico que eu vou tomar muito cuidado ao falar, né, Rafa? Polêmica a gente gosta, bota a polêmica, fogo no parquinho. Que na verdade é o seguinte: existe uma evolução educacional no tratamento. Eu lembro da minha mãe falando como meu avô criava eles lá no interior da Bahia, né? Com as características daquela criação. Eu fico imaginando o meu bisavô como tratava, né? Aí tem a parte do meu pai, né? Que já é a parte mais de origem da Itália, tal, e da Espanha, que era uma coisa também rústica, né? Eu fico imaginando como o bis, né? O tátara, né? Trataram aquela turma, tal, né?
Ali era só não, né? Você Só não não. tem. Não tinha outra opção. Na verdade, nem o sim não existia no vocabulário, né? Então, existe uma evolução, eu acho. Só que aquela coisa foi do muito 880, né, Rafa? E hoje você tem esse agravamento por exemplo, você tinha um desenho, quando você fosse, tá liberado o teu horário de assistir um desenho. O desenho era depois de tal horário, num determinado momento do dia, e ainda o dia que você não estava na escola, né? Geralmente era os dias que você estava em casa, de folga tal. Hoje, você vai num aplicativo, você tem desenho a todo instante. Uhum. Então, é uma dificuldade que não tinha antes, né? O fato é colocar frustrações, pequenas frustrações, para moldar aquela mente, aquele comportamento, né? Não é dizer não pelo não. Então, eu vou dar um exemplo meio tosco, mas que acho que muita gente já viu aí e tal. Eu, eu lembro quando eu trabalhava no consultório em São Paulo, lá na Vila Mariana, né, numa clínica. Tava voltando para casa, minha esposa pediu pra passar no mercado, tal, e aí eu fui, pega uns chocolates para mim, não sei o quê, eu tô de TPM e tal, falei, tá bom. Aí eu peguei, tava na fila, e na fila do caixa, se você observar, tem aqueles produtos que ficam na altura do rosto Uhum. do olho de uma criança, né? Os Sim. produtos supérfluos, né? É tudo coisa que zero nutrição, nada de vitamina, gordura saturada aos tubos, mas muito saboroso pro paladar infantil, né? Aí tava na fila, né? E aí você vê lá o garoto se enrolando no chão, né? Fazendo escândalo e não sei o quê, babá. Eu fiquei observando, era um casal, fiquei observando o rapaz, né? A mãe mais furiosa com o menino, né? Balançando o braço, não sei o quê. E eu falei, vou ver até onde esse rapaz aguenta. Acho que é ele que. Eu tive essa intuição que eu acho que é ele que vai dar a palavra ali, né? Ou se ele vai ou não, né? E foi andando, ele comprou. Eu vou evitar falar a marca que vão fazer propaganda do negócio, né? Mas acho que você imagina qual que é o chocolate, né? Uhum. Que foi lá, deu pro garoto uma mágica, cara. Magicamente ele parou, saiu. Foi exorcizado. É isso. Ficou normal, né? Naquele momento, se a gente for observar esse caso, naquele momento ele conseguiu o que ele queria, o pai, né? Só que agora vamos trazer para uma lógica aqui. Que tipo de mensagem que eu transmiti para aquele cérebro humano, no caso aquela criança, né? Uhum. Que tipo de. Porque a mensagem, né, até o processo de educação que a gente está falando aqui, ele não é apenas a linguagem falada, né, a ordem, né, o mando, etc. Isso funciona até a página 2 até um determinado tempo. O resto é codificação de mensagens, é exemplo, né? É o que você diz e se você porta, né? Se você vai bancar aquilo que você disse, independente das atitudes do outro. O que aquele. Voltando a esse exemplo, o que aquele garoto entendeu? Quanto mais birra, Que mais na chocolate. outra vai ter uma outra compra. Provavelmente vamos passar perto desses lugares. Vou fazer um carnaval aqui e ele vai ceder, né? O não, aquele não que o pai diz, aquela fúria da mãe perde a credibilidade, né? Então, esse é um exemplo que muita gente deve ter visto, né? Nos mercados aí pelo Brasil, muita gente deve ter visto que você tem que é, não dizer o não pelo não, né? Mas dizer o não no sentido que pequenas frustrações vão modelar aquele comportamento. E ele entendendo isso e aceitando depois, tende a ser uma pessoa menos ansiosa. Não é que ele vai comemorar a decepção, não é isso. Mas a gente vai entender que, por exemplo, o não, o Rafa, ele é presente, o sim, ele é raridade. Por isso que a gente comemora, né? Você comemora porque é uma felicidade rara, né? Você comemora um título, um casamento, né?
Porque são uma formatura, que não é porque é algo conquistado. Você saber lidar com o não, além de você ser mais ansioso, quando sim acontece, ele se torna muito saboroso, né? Só que uma criança não tem noção disso. Ele quer o prazer rápido, né? O prazer instantâneo. E isso continua depois, né? Aí você vai para a adolescência, coisa vai se agravando. Eu falei de percepção, às vezes a família não tem, não é só a criança, né? A família não tem essa percepção, né? Você falou da comida, teria que ter um processo de fazer, de preparar, né? Às vezes não só a criança, a família inteira já, mas eu Sim. tô cansado. Tinha o aplicativo, a moto entrega na porta de casa, né? Algumas regiões do Brasil quer que a moto suba ainda, né? Ou seja, não tem nem até a falta de vontade de descer, né? No caso dos apartamentos, Uhum. né? De descer. Você vê como é simbólico isso, né? Você vai criando uma sociedade inerte. E você vê que interessante, né, Rafa? É uma sociedade inerte, mas com a cabeça. Não é porque você tá parado querendo fazer o mínimo possível que você deixa de querer as coisas, ao contrário, né? E aí vira esse. Não, e é uma coisa que você Então, falou, essa coisa da criança ali, né, com aquele chocolate que eu já imagino com certeza qual que é. Uhum. Já aconteceu várias vezes, assim, com a gente, que a gente fala antes, olha, nós vamos num lugar, você vai ver aquilo e nós não vamos comprar, entendeu? Já vai com a frustração antes, abaixa toda a expectativa sim. É e, uma boa. e vai. Mas assim, o que que eu vejo hoje? Essas crianças já estão adultas hoje e já estão tendo filhos. É. Essas crianças que já tiveram, fez a birra, pegou o chocolate lá e foi crescendo e fez, assim, fez birra, às vezes um trabalho. E foi, eu já vi cada caso, Paulo, assim, eu não tô tanto tempo no mercado, eu tenho 36 anos. Mas eu vejo uma pessoa, assim, que faz esse tipo de postura, que já aconteceu com a gente aqui há um tempo atrás, que a pessoa falou pra mim, olha, gente, eu não pego o ônibus. Eu não pego o ônibus. A gente, quando a gente mudou de lugar, né? Falou, nós vamos mudar de espaço. A pessoa falou, não pego ônibus. Eu falei, mas como você não pega ônibus? Ah, eu só ando de Uber. Aí era uma estagiária. Eu falei assim, cara, você não é o Neymar. O Neymar exige esse tipo de coisa. Tipo assim, ele tem um passe, ele tem um cara. Você tá começando. Cara, eu peguei 6 anos, 4 condução. Não tô desmerecendo ou merecendo quem vai de táxi trabalhar, não é isso. Mas eu vejo que tem muito disso. As pessoas, e não era uma pessoa tão nova, ela era estagiária, mas ela não era nova. Não era uma criança, um adolescente, né, um jovem, era uma pessoa até velha. Mas assim, e aí eu vejo umas coisas, eu falo assim, meu Deus. E um outro ponto também sobre esse O assunto empresário hoje tá é difícil, a né? deficiência de mão de obra. É, Não é a minha área. Todas as áreas sim. têm sofrido de uma forma assim, porque o gestor não consegue gerenciar alguém que não aceita não. Como é que isso vai acontecer? Me fala, me ajuda. Como é que a gente pode resolver isso? E aí a gente tá falando de geração, né? A gente não tá falando do teu filho, filho do vizinho, do teu irmão, né? Se você for observar, a gente tá falando de geração, né? E geração que, inclusive, vai ter outros filhos e que tipo de comportamento vai gerar, né? Que tipo de sociedade a gente quer com tudo isso? Como é que a gente vai abrir o olho dessa galera, né? De fato, para quem é chefe, para quem é gerente, para quem é empresário, né? Você atuar hoje tá uma dificuldade muito grande, né, Rafael? E Uma como que você... dificuldade muito. Pode falar. Eu ia te perguntar assim, como é que a pessoa consegue sair disso? Porque é difícil. Eu mesmo tô passando um processo de receber uns nãos assim de Deus também, né? E aí começa o pai, eu criando meu filho e eu falo pra ele, assim como eu falo pra você que não, Deus fala pra mim também que não, Otávio. Eu tenho que obedecer, aprender na marra, né? E quando a gente desobedece a Deus, geralmente dá errado. Geralmente é quase sempre. Sim. Mas assim, e aí como que a gente consegue ajudar o nosso emocional a lidar com isso, né? Esse aprendizado do não. Não sei se dá pra você trazer um ponto sobre isso. Se a gente, por exemplo, hoje a dificuldade de você dar uma ordem, eu vou começar pelo que eu estava explicando e vou finalizar com essa pergunta, Rafa, porque eu acho importante contextualizar. Talvez a maneira da gente lidar com essa garotada,
com os jovens adultos, a ordem vai ser uma ordem sempre, né? Eu não posso passar o farol vermelho e ponto, né? Não importa se eu tô com pressa, se eu não acho legal ter o farol naquele lugar, é o que determina, né? E no dia a dia isso tem que estar claro para as pessoas, né? Talvez a maneira e a forma de passar a ordem, diferente de outras épocas, ela tem que ser mais adequada, não no sentido de a gente passar pano, né? De falar, putz, Paulo, que é sério isso, eu vou ter que. Mas a gente tem que entender o cenário que a gente está envolvido, né? O tipo de pessoa com que eu estou trabalhando, a geração com que eu estou lidando, não tá simples. Então, mas eu preciso que me entregue, eu preciso que tenha função, né? Eu preciso que você venha aqui na reunião, porque eu preciso olhar nos teus olhos. Hoje não vai dar para ficar em casa, porque eu preciso conversar contigo alguma coisa. Não, não sei o quê, vai me atrapalhar, né? É dizer que precisa e contextualizar a importância daquilo. Porque não dá para a gente fazer o que a gente quer o tempo inteiro. Eu queria fazer um monte de coisa, né, Rafa? Eu queria estar em Miami, queria estar numa praia no Nordeste tomando água de coco, não queria passar um frio aqui no Sudeste, mas não dá, né? E as pessoas precisam entender isso e a forma como o profissional, o, o empresário, né, ou outras partes de uma hierarquia corporativa passa, tem que ter muita sabedoria que muitos não têm, né? Acabam chutando o pau da barraca, já entra em confronto, em conflito. Pro outro lado vai ter a vitimização. Aí, aí a coisa não anda, né? O negócio fica emperrado. Em relação a como lidar com isso, você perguntou, né? Lidar com A gente se mover nesse sentido de aprender a negar, a ouvir não, né? Isso. Ah, eu digo para as pessoas, Rafael, falo isso sempre lá no consultório e tento aplicar na minha vida também, que existe uma arte, assim como existe a música, né, e, e as artes, as obras clássicas, etc. Eu digo que existe a arte de se contrariar, né? Se contrariar é uma arte, né? Então desde quando você tem que evitar, por exemplo, álcool ou o excesso dele, mesmo que você queira muito, por quê? Porque aquilo de alguma maneira vai trazer malefícios para você, mas ninguém vai fazer isso por você, né? Na verdade, vão tacar dentro de você isso, vão te oferecer o tempo todo, né? Aí cabe você praticar a arte de se contrariar, né? É como um diabético que comeu doce a vida inteira, ele pode fazer o que ele quiser, né? E a arte de se contrariar, ela precisa ter uma satisfação. Parece uma coisa meio masoquista, né? Mas eu vou explicar, Rafa. Para chegar num processo de se contrariar e aquilo não me incomodar, sair como algo natural, automatizar o pensamento, e minhas ações, eu preciso chegar num processo de disciplina, né? É como aquela pessoa que vai na academia constantemente, num dia que ela falta, ela fica incomodada, né? Por quê? Porque ela automatizou aquilo, se tornou uma disciplina. Para chegar nisso, nós precisamos ter uma constância, né? Essa é a parte mais chata do negócio, né? Porque a constância, ela envolve esforço, mas eu não queria usar a palavra esforço aqui, eu queria usar a palavra constância, que você praticar algo, mesmo que a sua mente e o seu corpo diz o contrário. E até chegar nessa fase que você está super disciplinado, né? Até chegar lá, você precisa ter constância. Você precisa dizer não a si mesmo, aos seus pensamentos, emoções, dá um certo trabalho, é chato, mas aí vem a coisa que eu falei da arte de se contrariar, ela se torna prazerosa demais, né?
Quando você faz algo que, que deveria ser feito, mas tudo jogava contra, tua vontade, teu ânimo, né? Teu estado de espírito, teu pensamento, o clima, né? E etc. Quando você consegue, né, dizer não e fazer aquilo, aquilo se torna muito prazeroso, né? A gente tem que pensar nessa compensação depois, né? Uma outra forma de você pensar também ainda em cima dessa coisa de se contrariar, é entender que sacrifício não é algo ruim, no sentido de você abrir mão de algo agora para ter uma recompensa depois. É nesse sentido, né? Uhum. Você vai passar por uma dor agora, que é a dor do não, né? E a partir daí você ter essa compensação depois, né? Isso que é interessante, né? Da gente, se a gente olhar talvez o maior sacrifício que existiu, que salvou o mundo, né? Do Messias, não foi muita dor e sofrimento ali? Uhum. Usa isso como simbologia, né? Não foi uma compensação ali de dinheiro, de troca, né? De negociação de business, né? Ó, você vai ter aqui, vou salvar o mundo ali. Não, você teve que pagar um preço, né? Muito alto Uhum. para a humanidade ser salva. É a mesma lógica, guardadas todas as proporções, que mentalmente a gente tem que seguir na sua vida, né? E no início dói, Totalmente. mas depois você tem a compensação. Se você vai começar a treinar, por exemplo, você sempre foi sedentário, aí o médico te dá uma ordem. Ah, mas eu não gosto. Não, não perguntei se você gosta. Você tem que ir ou vai dar pau. Aquela, aquela coisa bem tranquila, né? Aí você fala, caramba, né, meu? Aí você começa, né? Já é uma dificuldade para ir. E depois, no primeiro dia que você começa, já bate o arrependimento na sequência, né? Assim que terminou o treino, você fala, cara, por quê? Porque o seu corpo vai lutar contra. A tua mente vai lutar contra, né? A dor vai te incomodar. Você vai falar, pô, eu tava lá em casa vendo série, comendo uma pizza, né? Aí, a tal ponto que depois aquilo fica tão ambientado no teu organismo, depois da constância, e você executar aquilo que precisa ser executado, mesmo contra a sua vontade, você vai lá, você é constante, você é constante, você é constante. Uma hora, Rafael, você fica tão disciplinado que, ó, hoje é o meu dia de treinar. E se por força maior você não consiga ir, você fica incomodado. Ou seja, você tá. Entendeu? Isso dá não só no esporte, mas outras Isso. coisas da vida, né? Eu Num lembro. projeto que você precisa tirar do lugar, num, numa, na sua casa que você precisa limpar, né? No guarda-roupa que você precisa arrumar, né? A tarefa que as crianças estão fazendo na escola, né? E etc. Eu tô procurando aqui, não tá aqui, tá em casa. Um livro chama O Poder do Hábito. Eu não lembro o nome do autor, sou bem ruim de lembrar o nome do autor, mas é bem legal. É um livro de capa amarela, assim. O visual eu vou lembrar sempre, com os bonequinhos, e tinha o cara que quebrava o padrão. E é legal que nesse livro ele fala sobre isso, ele fala sobre a rotina, né? Você ter o gatilho que te gera rotina, que te gera recompensa. Então, nesse exemplo que você deu da academia, ó, quando você tá ali treinando, a dor e o sentimento de, cara, o que eu tô fazendo aqui? Acontece muito, mas depois é um sentimento de alegria que tem. Só que esse sentimento de alegria que tá no final da ponta, que você fica, nossa, cara, eu amei estar aqui. Não vou fazer isso pro resto da minha vida. Ele não é o mesmo sentimento quando começa. Sim. No outro dia, por exemplo. No outro dia começa, você não consegue lembrar daquela sensação, porque ele só vai vir depois do final da rotina, né? Então você tem que gerar aquilo. Então o livro ele fala, se você não tem um hábito saudável, você vai ter um vício, Isso. porque você vai sempre buscar isso, né? No livro fala também que acho que, se eu não me engano, são 20%. Não sei se é guia de Pareto também, mas eu acho que, se eu não me engano, acho que é isso. 80% você faz automático e 20% você vai pensar para fazer. Então Sim. você precisa colocar os hábitos positivos dentro desses 80 para ser automático, mas é muito difícil. Muito Sim. difícil. Porque, cara, eu já corri poucas vezes, mas 5 km. Primeiro, segundo,
O segundo mais ou menos assim, mas o primeiro é muito difícil. Você fala, meu Deus, eu não vou conseguir nem primeiro. E você corre o segundo, terceiro, quarto, assim, muito tranquilo. É Quinto verdade. também, você vai, assim, bem de boa. E você vê que interessante, né, Rafael, na literatura que você exemplificou, né? Da compensação final, do Uhum. prazer, da alegria, né? Que ele usa o termo alegria, né? Isso. E que não é você vê como as coisas ruins elas têm uma armadilha muito a gente não ficar esperto, o ser humano cai, seja ele qual for, né? O vício ele é totalmente oposto, né? Se você perguntar por um dependente de crack, por exemplo, o final e tudo que está destruindo a vida dele, ele sabe exatamente o que está acontecendo, não tem como esconder. Ele tentou até esconder por um tempo, mas não dá mais, né? É muita sujeira, filosoficamente falando, na vida do cara, né, para esconder debaixo do tapete. Ele está sofrendo muito, mas por que ele volta para aquilo? O corpo lembra, né? O vício ele é o oposto, ele lembra a primeira sensação de extremo prazer, orgástica até, né? Que ele sentiu. É totalmente o oposto ao conceito de virtude, né? De prática, né? Uma coisa interessante, não sei se você sabe, a etimologia da palavra vício, você sabe? Não. Vício, ela vem de vitium, com T de tatu, vitium, né? Vem do latim. E quando você pega a origem do termo, ela significa defeito. Interessante isso, né? Vamos trazer para uma linguagem da mecânica, da manutenção, né? O que você faz com um defeito? Você leva um defeito para a mecânica e você vai consertar, né? Você conserta aquele defeito. É o que a gente tenta trabalhar, conscientizar as pessoas, né? A gente começou a nossa entrevista falando sobre isso, que percebeu algum defeito, né? No seu comportamento, nos seus pensamentos, não tem problema nenhum, leva nos mecânicos, né? Que são os psiquiatras, os psicólogos, né? A galera da saúde mental que trabalha com isso, descarta os outros colegas, né? No caso das meninas, quando a ansiedade desregula toda a parte hormonal, checa no ginecologista, né? E as outras áreas do conhecimento, né? O pessoal, quando dá protocolo de infarto e é psiquiátrico, vai ser descartado no cardiologista, etc, né? Toda essa rede para procurar ajuda, né? E você vê que interessante, né? O defeito de comportamento, que é o vício, como diz lá no termo original, ele é extremamente prazeroso, ele prende a gente, se torna uma prisão mental, né? Em contrapartida do que você colocou das virtudes, né? De algo qualitativo na tua vida, no teu comportamento, que a compensação vem depois, o prazer é atemporal, né? Só que o início, né? Então, aí você tem que escolher o que mais faz sentido na tua vida e não o que te traz sofrimento, né? E eu lembro de quando eu li esse livro, eu tava participando de um grupo de networking que eu tinha que acordar às 7h30 da manhã, toda terça-feira. E, cara, aquele hábito específico, toda terça, 7h30 da manhã, me fez ter uma semana muito mais produtiva. O que eu quero dizer? Um hábito vai puxando o outro. Você acaba acordando mais cedo, você vai dormir mais cedo, aí você começa a ter. Tem um outro livro também que chama O Milagre da Manhã. Ele fala exatamente isso. Você ter esse hábito e começar a puxar as coisas mais para de manhã, onde tá uma atmosfera mais calma, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O quanto pequenos ajustes na vida, na rotina, conseguem promover uma mudança grande. Sabe assim, sei lá, o que seja, lá, os horários a menos na tela, ou respirar, enfim, o que você passa de dica para as pessoas mudarem pequenas coisas? É. Acabei de falar de mecânica, você falou de Isso. ajuste, né? Isso aí. Ninguém nasce sabendo, né, Rafael? E muita gente sofreu ao longo da tua vida e sofre muitas vezes por falta de conhecimento, né? E tá tudo certo, tá tudo bem até aí. Uma vez que a gente tem acesso a algumas coisas, a gente tem que tentar evoluir, né?
E nem tudo, que nem se a gente for olhar o exemplo de um concerto de comportamento, não vai ser tudo de uma hora, de uma vez, né? Você tem que fazer pequenos ajustes, né? Se a gente está falando de ansiedade, por exemplo, é entender, identificar os seus pensamentos acelerados, classificá-los, classificar suas condutas de ansiedade, anota ou coloca numa planilha, da maneira que a pessoa quiser. Faça uma classificação para esse tipo de cenário e tenta combater cada um, né, a cada maneira. Então, por exemplo, se eu tenho uma conduta de brigar no trânsito. Então, vou pegar esse exemplo que infelizmente ele é muito comum, né, Rafael? É uma coisa meio. É um exemplo fácil, mas é muito triste também, né? Que a gente vê toda hora, né? Primeiro, eu, eu tenho que identificar por que eu fico daquela maneira. Eu me incomodo com pessoas lentas me incomodam, pessoas em baixa velocidade me incomodam. Eu estou sempre atrasado. Se eu estou, por quê? Ou se mesmo não estando atrasado, eu não suporto aquela pessoa, né? Eu tenho que ficar praticamente empurrando a mesma. Se um grande amigo seu tivesse com esse comportamento, você observasse isso ou ele relatasse para você isso, você ia dizer que é normal? Falou, não, cara, tá correto. Vai fundo que você tá Tá ótimo, certinho. tal. A lógica, e para qualquer pessoa com uma cognição em ordem, né? Ia chegar à conclusão que não, isso não é legal, né? Não é legal. Aí eu tenho que modificar cada conduta, né? Como que eu primeiro classifiquei? Eu classificando, eu consigo colocar um nome, né? Eu coloco um nome para cada conduta ou para cada pensamento ansioso. Depois disso, eu preciso buscar evidências de que aquilo está ocorrendo, né? Qual que é a prova de que aquilo é real, que aquilo é exato, que aquilo faz sentido? Depois disso, ainda nesse exemplo da amizade, né? O que você diria para a pessoa que você gosta, para tua esposa, para um grande amigo seu, para uma pessoa que você gosta muito, para o irmão da tua igreja, etc. O que você diria para ele melhorar esse tipo de coisa? Não é pro Rafael, é para a pessoa, entendeu? Uhum. E a partir daí você tende a melhorar, né? Existem técnicas de respiração também. A, Aquela técnica de respiração que você segura, né? Respira fundo por 10 segundos, depois puxa mais um pouco, né? E solta, né? Tem pessoas que fazem isso e puxam aqui a orelha também, né? Para o nervo vagal, né? Não sabia É, disso. o nervo vagal ter uma melhor performance, te trazer mais calma. Você precisa fazer tudo, né? Tem várias coisas. Você tem a técnica de contemplação. Contemplação, como o nome diz, né? Eu tô em estado de. Isso funciona muito no pânico, Uhum. né? Então, eu tô numa crise de ansiedade de pânico, eu tenho que observo cores, observo o local, observo a praça. Não cai no celular, porque vai vir muita coisa que você vai pesquisar a respeito, você vai cair numa autossabotagem. Tenta olhar o ambiente, contemplar, né? Uhum. Cabeça ereta e olhando o movimento. Olha um ônibus passando, uma menina passeando com o cachorro, né? Um rapaz no ponto de ônibus esperando, né? Um carro de alguma marca que acabou de passar, e respirando para tentar aquela sensação e se dissipando, né? Aquela sensação e se dissipando. Entre outras técnicas que existem, né? De controle de pensamento ansioso, de controle de sensação de ansiedade. Eu posso dar um exemplo de Por uma favor. paciente que eu atendi? Sim. A gente tem tempo? Tá Rapidinho. acabando, mas Tá, estamos indo pro final, mas é muito bom. Pode falar. eu lembro de uma paciente que ela tinha problemas. Depois eu fui puxando o novelo para ver a origem, né, daquilo. Não era só o fato em si, é que incluía outras coisas, né, daquele caso específico.
mas que desencadeou um problema de muito forte de pânico, né, de um pavor absurdo nela quando entrava em prédio. Prédio, seja qualquer um. E, Rafael, grande parte dos compromissos hoje são em edifício, né? Você vai numa consulta médica, Uhum. consultar um advogado, ir numa terapia, em N cenários, não só compromissos, né? Empresas, né, Sim. que são, e mesmo pessoas moram em edifício. Eu vou visitar uma tia, alguém deve morar em um edifício, né? Então, imagina a vida. Ela achava que ia ter uma tragédia, ia pegar fogo, uma coisa do tipo. E o que aconteceu com ela desencadeou esse tipo de incômodo. E uma técnica bacana é trazer a pessoa para a lógica. E aqui eu abro um parênteses, né? Não é chamar a pessoa de burra, não é nada disso, né? Mas por muitas vezes a ansiedade não deixa a gente ver o óbvio, né, Rafael? Sim. Absurdamente a gente não enxerga o óbvio, e não tem a ver com grau de instrução, né? Não tem a ver com coeficiente de inteligência. Você tá tão ansioso que você não enxerga o óbvio, né? E aí o que a gente trabalha? Eu falei, bom, quando chegar no local, é evidente que você vai até o limite, né? Não deu volta, tá tudo bem, mas vai tentando, vai praticando a constância que eu falei, né? Então chegou no local, você vai ingressar no prédio, começou lá, entregou o crachá, entregou a identificação, né, para pré-recepção, não sei o quê. Começa a refletir começou e não fica pensando. A sensação vai chegar. Quando ela começar a se apresentar, começar a te incomodar, vai para a lógica. Poxa, quantas pessoas moram em prédios numa cidade como São Paulo, por exemplo? Eu nem estou falando do Grande São Paulo, Brasil, né? Só Uhum. na capital paulista. Um monte, né? Milhares. Milhares. Tá? Quantas pessoas tiveram algum contratempo que terminou em tragédia, em óbito e etc. Quantas? Que você conhece, né? Pessoas que você lida, amigos de amigos, colegas, pessoas que cruzaram a tua vida que tiveram um problema em edifício e ficaram mal por causa disso. Aí ainda continua, né? Continua o pensamento. Se a sensação não dissipou, continua trazendo a lógica. Quantas pessoas trabalham em prédios numa capital como São Paulo? Os quilos, né? Milhares, as Uhum. toneladas. Legal. Quantas pessoas tiveram problemas em edifícios? E não só quantas pessoas tiveram, se você tem contato, se você conhece algumas que tiveram problemas graves oriundas de trabalhar em edifício. Quando a pessoa vai trazendo para a lógica, né? Você é jogado num cenário de concentração, de raciocínio, que também ajuda numa calma, Uhum. também ajuda num processo de alívio das emoções, né? Porque são pensamentos muitas vezes enganosos, negativos, catastróficos. A gente sempre pensa no pior. É claro que nesse caso eu estou dando um exemplo bem drástico, né? Bem sério. A pessoa sofria muito. Mas com muito treinamento, ela começou a. Pô, estava indo num curso. É um curso que é num prédio, em X lugar. Foi enfrentando, né? E a cada cenário de angústia, ela foi trazendo a lógica para ser executada. Entre todas essas. E tem um monte de técnica, né, Rafael? Técnicas cognitivas que funcionam e funcionam bem, viu? Pô, muito legal. Eu lembro dessa contemplação que você me falou também, lá no consultório. E aí eu acho que dá pra gente já encerrar com isso. O que que a gente faz, né? A pessoa começa a ter já esse diagnóstico, começa a perceber, né? Procura uma ajuda, marca uma consulta. Como é que é o processo de falar com você? Você faz uma primeira. Eu lembro que a gente falou uma vez,
E aí depois falou, Rafa, se fizer sentido com a minha abordagem, a gente marca outras terapias, né? Outras sessões. Como é que é esse processo com você para as pessoas já entenderem? Ah, gostei do Paulo, quero falar com ele, quero marcar uma consulta. Como é que funciona, Paulo? Funciona assim. Primeiro, só voltando na questão das abordagens que você falou, né? A psicologia ela é uma ciência que tem diversas linhas teóricas, né? E aqui eu sigo a teoria cognitiva comportamental, mas tem espaço para todos os colegas e todas são importantes, né? Eu falo que isso ele é muito importante e poucas pessoas sabem, né? Isso não é tão falado, mas às vezes influencia no que tipo de tratamento você quer, né? Qual que é. E além de tudo, se aquela coisa da transferência, né? Se deu bem com a pessoa, com a linha teórica, com a postura dela, né? E aí para voltar igual nós fizemos. É muito importante isso. Me procurar. Pode procurar lá no particular, pode me procurar no Instagram, né? É @paulosimões.psicólogo, né? No TikTok tem o canal também, que também você procura com o mesmo nome, lá vai encontrar, é @paulosimões.psicólogo. Atualmente trabalho numa clínica também aqui presencial, também trabalho também em serviços online, né? E a gente está à disposição para atender todas as pessoas, né? A pessoa pode chegar de maneira direta no psicólogo procurando ajuda. O que eu vejo muitas vezes não está errado, não estou dizendo que não está errado. Na verdade, é até uma maneira correta quando chega nesse cenário, as pessoas são encaminhadas pelo médico. A maioria das vezes psiquiatra, às vezes nem é psiquiatra, tá? Às vezes outros colegas de outras especialidades encaminham a pessoa para esse profissional da saúde mental, né? Também tem esse caminho que é muito utilizado, principalmente via convênios, né? E no centro de saúde tradicional também geralmente funciona assim. Mas comigo, qualquer profissional, você pode ir no caminho direto, né? Explicar, pedir ajuda. Se você sente alguma coisa, você percebe que algo está errado, estão falando para você, pessoas que são próximas, pessoas que te amam muito, pessoas que convivem contigo, disfunções do comportamento, na ação, no pensamento, no humor. Você não precisa erguer uma bandeira, eu tenho isso. Vai falar com um profissional da saúde mental, procure um psicólogo para chamar de seu, que eu falo pro pessoal, né? E é isso. Muito bom. Eu acho assim, é uma evolução de pensamento achar que você vai usar um psicólogo quando você tá, sei lá, tô ruim, vou lá sarar e vou ficar e vou voltar para casa. Não é isso. Emergência, né? Isso, na emergência. Eu acho que você ter esse hábito de conversar com alguém sobre questões e poder, eu tô passando por isso, tô sentindo isso, faz sentido, né? Eu acho que essa conversa é muito boa. Assim, eu já começo a perceber o dia que a gente, na semana que correu lá, que eu não consegui ir. Já é uma semana que eu fico mais ansioso. E assim, não necessariamente eu fui na terapia para falar sobre uma questão. É só o fato de falar, de poder ser questionado. Então, até quando a gente começou, eu falei assim, hoje é o que eu faço as perguntas, hein, Paulo? Sim. Normalmente lá você que me faz. É verdade. Mas isso é uma coisa que ajuda muito. As pessoas não percebem, assim, como que eu posso resumir? Ir na terapia não é uma mudança tão assim, rápida. Eu fui, agora eu tô bom. Não. Em pequenas idas, assim, você vai ajustando, você vai percebendo a mudança grande com o tempo. E a saída também. Quando você sai, sei lá, ou você para de ir, enfim, você não percebe o quanto você está voltando a ser ansioso, o quanto você está mudando. Assim, eu acho que tem que ser um pouco aprender a lidar, né? Você vai dando dicas, você vai dando orientações. É um autoconhecimento e o autoconhecimento é gradativo, é como conhecimento, né? Isso. Você não se torna um engenheiro, um advogado, um médico, um psicólogo de um dia para a noite, né? Você precisou passar por toda a trajetória do conhecimento para chegar naquele local, né? Isso. Guardadas as proporções, o autoconhecimento é a mesma coisa, né? E eu falei das situações, né, que existem no mundo exterior, elas vão afetar as pessoas de diversas maneiras, né? Vão trazer, às vezes, o que é trauma para a pessoa não é para mim. Eu falo isso porque um pilar, eu falo sempre com as pessoas lá, né, Rafael, eu falei isso para você, daquela trinca, né,
da abordagem, do não julgamento e da ética, né? A abordagem que a gente comentou agora há pouco, na parte técnica, a ética, que tem a ver lá com o sigilo, né? A pessoa não precisa ter nenhum tipo de receio, existe o pacto de sigilo da profissão. E o que pega, talvez, nessa trinca, o que deixa as pessoas mais inseguras é o julgamento, né? Eu sinto X coisa, eu sou julgado, né? Por aí. Aponta um dedo. É entender que você vai praticar o autoconhecimento lá porque você não vai ter a barreira do julgamento. Vai ter uma pessoa imparcial do lado de lá. Uhum. Eu não estou dizendo que ela vai passar a mão na tua cabeça, né? Que eu passo a mão na cabeça dos meus pacientes, não é isso. Eu vou fazer minhas intervenções técnicas, sem problema nenhum, mas sem nenhum tipo de pré-julgamento, preconceito, ou quaisquer tipos de discriminações, rótulos, estigmas. Eu falo para as pessoas, Rafael, que ao saírem pela porta do consultório ou finalizar a sessão, né, no caso de uma sessão online, elas precisam finalizar aquela sessão e sair do consultório melhores do que entraram. Nem que seja um grãozinho de feijão, de areia, ou como diz o povo da agricultura, da agronomia, mostarda, né, que é o menor dos grãos, né, que você quase não enxerga, nem que você saia um grãozinho de mostarda melhor dali. Esse é o meu objetivo como profissional, né? E para chegar nesse objetivo, eu não posso julgar as pessoas. As pessoas têm que entender que procura ajuda. Tem muito cara que não vai porque ele acha que vai ser julgado, ele é visto como fortão, né? Ele é visto como uma pessoa que precisa tomar decisões importantes, ela quer ser vista como uma mulher forte, etc. A demonstração de fraqueza é um problema que vai gerar julgamento. Uhum. Quando, na verdade, ali no nosso trabalho, julgamento zero, né? É assim que a gente atua. Muito bom, muito bom. Vamos ter que marcar um outro episódio, que eu quero dá falar bastante mais sobre essa coisa. questão de mostrar força e tudo isso daí no empresário. Nossa, é uma um briga desafio. boa, um desafio boa. É um desafio. Mas, gente, quero agradecer você que ficou até aqui, agradecer o Paulo também, por ter que disponibilizado agradeço. uma agenda para gravar com a gente. Estamos na correria aqui dessa semana aí produtiva. E você que ficou até aqui, não deixa de compartilhar esse conteúdo com alguém, se inscrever no nosso canal, manda mensagem aqui, escreve que eu faço a sua pergunta chegar no Paulo. Lá vai estar também a descrição do Instagram que você encontra ele, você vai clicar, vai ver tudo certinho. Mas não deixa de compartilhar, porque a gente quer que esse tipo de conteúdo como o do Paulo alcance mais pessoas. E você curtindo esse conteúdo do Paulo, você mostra para o YouTube que você quer um conteúdo relevante igual esse. Então não deixa de se movimentar aí na internet para que o algoritmo entenda que você gostou desse conteúdo, fechou? Paulo, últimas considerações para a gente encerrar aqui, mandar um abraço para alguém, alguma coisa nesse sentido. Fica à vontade. Obrigado, Rafa, né? Obrigado, Rafa, o Carlos, né? Que tá ali na... Carlinhos, nosso top técnico. Tá lá na retaguarda. Milhão. Né? Um programa como esse não funciona sem esse pessoal. Total. Obrigado vocês pelo convite. Me sinto lisonjeado, gostei muito, né? Espero voltar mais vezes. Voltará. Mandar um beijo para minha mulher, né? A Lelê, Betícia, né? Beijão, meu amor. Ela me apoia muito, né? Me incentiva muito a continuar as diversas empreitadas, né? A gente percebe quem está do nosso lado, que nos empurra tanto, né? E o recado que eu deixo para toda a galera é que não espere adoecer totalmente, tá, pessoal? Procurem ajuda, né? Façam algo, né? Não espere chegar numa situação limite para procurar ajuda. Se chegar numa situação limite, também não tenha receio, né? A mente humana ela tem os seus desafios. O mundo moderno tem os seus desafios. Tem uma complicação em viver. Para tanto, procure ajuda profissional, procure ajuda de saúde mental na tua cidade, no teu bairro, nas suas condições, né? Tem espaço para todos, só não esperem adoecer tanto para procurar ajuda, né? Não faça isso com vocês, né? Tenham amor próprio, antes de amar os outros, procurem se amar. É isso o recado que eu deixo a todos, e uma das maneiras de se amar é procurando ajuda em vários campos, inclusive na saúde mental também. Um forte abraço para todos aí.
Muito bom, gente. Obrigado. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.